Chegou o grande dia! Algo que todo professor de português, quando se apresenta numa roda de amigos, vai sempre ouvir. Chegou o dia do... É hoje? Não. Sim. Não. Sim. Sim, hoje nós vamos finalmente fazer a fabulosa experiência sobre o voo das borboletas. Não! Hoje a gente vai falar de crase. Vamos subir o monte? Vou bem direto ao assunto. A crase é a soma da preposição a mais o artigo definido feminino a. Só que tem mais alguns detalhezinhos pelo caminho, então eu peço que você assista esse vídeo até o final. E já por esse trabalho aqui, deixa o seu like aí, tá? Como eu iniciei falando, a crase basicamente é a soma da preposição a mais o artigo definido feminino a. Só que como eu vou saber que existe aquela preposição na oração? A dica que eu dou é essa aqui: verifique a transitividade verbal. E eu acho que eu já falei de transitividade verbal aqui nesse vídeo. O verbo é transitivo direto? Se ele for transitivo direto, ele não precisa de uma preposição para se ligar ao objeto. Se não precisa de preposição, não tem um a depois do verbo. Talvez o artigo, mas não a preposição. Então não tem crase. Agora, se ele for um verbo transitivo indireto e essa preposição que liga o verbo ao objeto for um a e depois a palavra for feminina, olha aí a crase surgindo. Fui à casa da minha mãe ontem à noite. Olha essa oração aí, ó. Quem vai a algum lugar. E onde foi esse lugar? A casa da mãe. Então você foi a casa da mãe. Então você soma esses dois a's, a preposição mais o artigo, e dá uma crase. Parêntese. A crase não é um acento, como o acento agudo, o circunflexo. A crase é um sinal indicativo de aglutinação de dois fonemas semelhantes. Então, se você tem uma preposição, você tem um artigo e os dois são a's, não tem por que você colocar a. E outra coisa, não se pronuncia fui à casa da minha mãe, se pronuncia fui à casa da minha mãe. Voltando, entendeu essa questão de você procurar o verbo e ver a transitividade verbal? Se não entendeu, vou dar outra dica aqui. Você tem fui à casa da minha mãe ontem à noite. Troque o substantivo casa por um substantivo masculino. Fui ao carro da minha mãe. Percebe que você foi ao carro? Então você foi a algum lugar e o objeto era o carro. Você definiu o substantivo masculino com um artigo definido masculino. Houve uma junção a mais o ao. Só que no caso da crase, no caso da casa, você tem fui a. Junta esses dois, volta uma crase. Nessa mesma oração a gente teve a utilização de outra crase em outro momento. Fui à casa da minha mãe ontem à noite. Só que nesse caso em específico não é a junção de uma preposição mais um artigo. Nesse caso está indicando o tempo de uma ação. Quando é que eu fui à casa da minha mãe? Ontem à noite. Então, quando indicar o tempo de uma ação, o momento em que aquilo aconteceu, também existe uma crase. Anote essa daí. E já que eu falei de tempo de ação, tem mais algumas coisinhas que eu quero pontuar para vocês. Se eu falar que algo vai acontecer de segunda a sexta, tem crase aí? E quando eu disser sempre às 14 horas, tem crase também aí nesse às 14 horas? Em de segunda a sexta, se a gente trocar a preposição a e colocar a preposição até, você tem de segunda até sexta-feira. Não tem de segunda até a sexta-feira. Não existe. Então, não precisa de uma crase, você não tem um artigo definido feminino junto com a preposição. Você só tem um período de tempo específico. Já em às 14 horas, é aquela mesma lógica que eu falei nesse instante. É um tempo de uma ação que está acontecendo. Que hora vai acontecer o encontro? Às 14 horas. Quanto tempo vai durar esse encontro? Das 12 às 14. Então esse às entre 12 e 14 tem uma crase também. Porque se a gente tirar a preposição e colocar uma preposição até, vai ficar de 12 até às 14. Percebe por que tem uma crase aí? Retomando o que eu disse até agora. Preposição a mais artigo definido feminino, uma crase existe. Um tempo indicando o momento da ação ou o tempo da ação, crase também existe.
Agora, se a gente tá falando de dia da semana, não tem crase aí. E se eu resolver viajar? Eu vou a São Paulo. Tem crase nisso aí? Boa pergunta essa daí. Então, guarde essa melodiazinha na sua cabeça. Se eu for A e volto da, crase A. Ou seja, eu fui a São Paulo. Eu voltei de São Paulo ou voltei da São Paulo? Voltei de São Paulo. Agora, se você já escutou aquela música famosa que fala: você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Então, foi à Bahia. Volto da Bahia ou volto de Bahia? Então, se você volta da Bahia, você vai à Bahia com a crase. Não esqueça disso. É fácil usar a crase. Tem mais alguns pontos que a gente vai abordar em outros vídeos, mas basicamente são esses daí os conceitos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu peço mais uma vez, se gostaram, deixe o seu like, porque eu entendo que vocês estão gostando e eu estou fazendo vídeos que vocês querem assistir. Então, deixe seus likes. Se você é novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Comente aí embaixo para poder a gente ver o que é que vocês estão achando dos vídeos. As dúvidas que vocês tiverem também, pode deixar aí embaixo que eu vou ler todas. E, à medida do possível, criando vídeos para poder resolver essas dúvidas. Belezinha? Ah, me siga lá no Instagram também, viu? Tô de olho. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!